O anime de Attack on Titan já está chegando em sua reta final, com a terceira parte da sua última temporada programada para sair no início do ano de 2023. Com essa parte final, vamos enfim ver o momento mais crucial de toda a obra ser animada, e esse momento é a batalha final nas costas do titã fundador do Eren. Essa batalha tirou o fôlego dos fãs de Attack on Titan por vários motivos, e um deles foi a aparição de diversos titãs originais de tempos passados. E hoje, nós vamos analisar e teorizar sobre todos esses titãs ancestrais invocados. Vamos analisar cada um deles e tentar identificar qual titã original eles representam, levando em conta sua aparência, feitos e características. E então, bora logo conferir todos os titãs originais do passado invocados na batalha final de Attack on Titan. Mas antes da gente começar, eu percebi aqui que você ainda não deixou seu ultra like no vídeo e nem se inscreveu aqui no canal. Pô galera, dá aquela força aqui pra gente. O like e a inscrição não custa nada pra você, mas é uma força tremenda aqui pra nós. É o nosso principal combustível pra continuar produzindo conteúdo como esses pra vocês. Então, bora estourar esse like e se inscrever aqui no canal. Assim você ajuda o YouTube a espalhar mais os nossos vídeos e fazer o Ultra Nerd crescer até mais do que o Titã Colossal. Conto com vocês, hein? Ah, e eu já tava quase me esquecendo. Se você acompanha apenas o anime, se liga que esse vídeo vai ter spoilers pesados do mangá. Então toma cuidado pra você não ser pego de surpresa, beleza? Bora pro vídeo. Galera, hoje eu vou dar uma dica sensacional para vocês sobre um problema normal na vida de qualquer homem, de qualquer idade. Se você sofre de queda de cabelo em um estágio inicial ou mesmo em um estágio já avançado, a Manual oferece um tratamento seguro e totalmente descomplicado para parar essas quedas. Você recebe um tratamento com produtos totalmente personalizados de acordo com o seu caso, com uma equipe médica capacitada e sem precisar gastar com clínica ou marcar consulta. Funciona assim, direto no site da Manual você responde um questionário com algumas perguntas. Médicos especialistas vão avaliar suas respostas e te indicar um tratamento adequado. Feito isso, você vai receber os produtos na sua casa com todas as orientações necessárias, com frete grátis e uma embalagem bem discreta do começo ao fim do tratamento. E fazendo o tratamento contínuo, os resultados já são visíveis a partir do 4º mês de uso. Então, a partir de R$ 25, você já consegue ter acesso aos produtos e iniciar um tratamento 100% personalizado, com acompanhamento médico sempre que você precisar e sem sair de casa. E claro que não podia faltar um cupom especial para quem acompanha o Ultra Nerd, né? Com o nosso cupom exclusivo, você ganha 40% de desconto no seu primeiro pedido. Então clique no link da descrição, conheça a Manual e aproveite esse descontão. No anime de Attack on Titan, o Eren enfim conseguiu colocar as mãos nos poderes do Titã Fundador, e já está seguindo com seu exército de titãs colossais rumo ao continente de Marley. Com isso, deu para os apreciadores do anime terem apenas um vislumbre do poder destrutivo que o Titã Fundador possui. Porém, ainda falta algumas coisas para o anime abordar sobre o Titã Fundador e seus poderes. E se você não sabe sobre todos os poderes do Titã Fundador e dos outros titãs originais que vão aparecer nesse vídeo, já tem um vídeo no canal explicando detalhadamente tudo isso. Se quiser saber mais, é só assistir o vídeo deixado no card aqui para vocês. Esse poder que ainda falta ser abordado é a capacidade do Fundador de invocar todos os titãs originais do passado e usá-los ao seu favor para lutarem ao seu lado. Quando isso aconteceu, vários titãs surgiram nas costas do Titã Fundador do Eren, incluindo alguns que já eram bem familiares para todos nós. Todos eles estavam com suas mentes vazias e agiam como marionetes. Além disso, todos estavam conectados ao Titã Fundador, com uma espécie de cabo de carne, assim como o martelo de guerra faz. Enfim, o que nos interessa aqui nesse vídeo é conseguir identificar ao máximo todos esses titãs invocados e considerar quais deles são titãs mandíbula, bestiais, encouraçados e por aí vai. Vale destacar em que em alguns momentos vamos trabalhar inteiramente com suposições, já que alguns titãs não podem ser identificados com clareza. Titãs Carroça. O primeiro titã ancestral invocado surge de repente do meio da fumaça, e rapidamente agarra o Armin com sua grande língua e o coloca dentro de sua boca. Depois disso, ele sai correndo a toda velocidade e começa a fugir com o Armin na boca. Como ele se locomove como um animal de 4 patas, dá para supor que ele seja ou um mandíbula ou um quadrúpede, e podemos desconsiderar qualquer outro titã original. Mas analisando bem, o mandíbula também podemos descartar, já que esse titã não possui nem garras e nem dentes afiados, tendo apenas dentes em formatos regulares. Então, esse podemos supor que seja um titã quadrúpede. O que pode deixar dúvidas para alguns é o fato que ele possui uma cabeça de Okapi, e o único titã que vimos ter traços animais como sua principal característica é o titã bestial.
Mas o fato é que no decorrer da história de Attack on Titan, parece que os quadrúpedes, por algum motivo, possuíam alguns traços animais, não completamente, mas principalmente em sua cabeça, como é o caso do primeiro possível titã quadrúpede da história, que tinha características de um cavalo. Então, podemos supor que esse titã com cabeça de okapi seja de fato um quadrúpede, ou talvez até mesmo um híbrido entre bestial e quadrúpede, e obviamente podemos apelidá-lo de titã okapi. Se formos seguir essa mesma lógica, podemos supor que esses dois titãs com cabeças de animais também são do tipo carroça. Suas cabeças aparentemente possuem características de lobo, e portanto, a mordida desses titãs deveria ser muito mais potente do que a do titã da Pieck. Pode ser também que eles fossem mandíbulas, visto que os lobos são predadores rápidos com uma mordida poderosa, tudo que um titã mandíbula também é. Mas seria mais válido considerar esses dois como quadrúpedes, já que eles possuem uma cabeça animal e também devido à falta de detalhes que temos. Então, esses são os titãs irmãos lobo. Já bem aqui no canto desse quadro, vemos um titã que se parece e muito com o titã quadrúpede da Pieck, e logo de cara já podemos apelidá-lo de titã gêmeo da Pieck. Por causa dessa semelhança tão gritante, também dá para considerar esse como sendo um titã quadrúpede, ou mesmo um híbrido entre quadrúpede e mandíbula, por conta de seus dentes afiados. Esse outro titã com cabeça animal que está cercando N junto de outros titãs também poderia ser um carroça. Porém não podemos nem mesmo saber que animal essa cabeça pertence, talvez um cachorro pela semelhança. E também não podemos ver suas garras muito bem. Devido à falta de detalhes, esse se torna mais um que consideramos ser um titã quadrúpede, e que vamos chamar de titã doguinho. Esse aqui é praticamente um cervo gigante, tendo todas as características desse animal, como sua pelagem, focinho e chifres. De cara, talvez você pense que se trate de um titã bestial. Porém, pelo padrão que vimos até agora, os titãs bestiais normalmente são bípedes. E ele também não pode ser um titã mandíbula, pois não possui mandíbulas marcantes e nem garras afiadas. E então, esse titã que vamos chamar de titã cervo se encaixa melhor como sendo um quadrúpede, tendo grandes chances de ser um quadrúpede híbrido com titã bestial, assim como o titã okapi que vimos há pouco. E, enfim, vamos identificar outros dos titãs originais. Titãs mandíbula. Logo de cara, um sentimento trágico e ao mesmo tempo nostálgico nos atinge quando vemos três titãs mandíbulas muito familiares: Ymir, Porco e Marcel. Com isso, o público entendeu que nem mesmo os titãs de seus aliados caídos iriam poupar suas vidas, pelo menos até eles recuperarem a consciência. Nessa imagem, dá pra supor que todos esses titãs são do tipo mandíbula, até mesmo os que estão em baixa resolução lá no fundo. Todos eles possuem as suas garras e mandíbulas bem notáveis. Certamente, por Diane estar se aproximando tanto da cabeça do fundador, Eren reuniu diversos mandíbulas por serem os titãs mais ágeis, para darem reforço extra a conseguir lidar melhor com o equipamento DMT. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os integrantes do bonde dos mandíbulas. Temos um que quase arranca uma perna do Jian com uma mordida feroz. Ele possui uma cabeça que até parece com um crânio de algum animal bovino, só que com dentes extremamente afiados e grandes. Logo atrás do titã bovino, temos um titã que lembra bastante o titã da Pieck, porém tendo dentes afiados e uma barba rasa no rosto. E assim como o titã gêmeo da Pieck que falamos há pouco, esse aqui também talvez fosse um híbrido de mandíbula com quadrúpede, por conta de seus dentes afiados. Mas as chances desse ser uma mandíbula é muito maior, já que seus dentes são bem maiores e bem afiados. Esse você pode chamar de titã gêmeo da Pieck versão 2.0. Outro com uma couraça bem diferente na cabeça, com vários furos estranhos, quase como uma bola de boliche. E se você reparar bem, até parece que ele possui uma máscara semelhante àquelas dos vilões de filmes de terror. Vai falar que só de olhar pra ele, você já não lembra do Jason. Como se já não bastasse um bicho gigante com dentes e garras afiadas, ele ainda usa uma máscara de assassino. Então, vamos chamar esse aqui de titã slasher, como referência a esse gênero de filme de terror. E já começando a perder a resolução e os detalhes, vemos esse titã com uma cabeça de uma pessoa idosa. Poderia até ser um quadrúpede, mas graças à falta de detalhes e o ambiente em que ele se encontra, também deve ser uma mandíbula. Vamos chamar esse aqui de titã aposentado. Esse titã com dentes que parecem muito com uma dentadura, até tem dentes bem fortes, mas não possui garras ou um revestimento na sua cabeça. Mas, analisando o ambiente em que esse titã está, com vários outros mandíbulas vindo por trás, é bem provável que esse também seja uma mandíbula, só que menos desenvolvido. Então, vamos chamar esse aqui de titã dentadura. Outro titã que pode ser uma mandíbula é esse aqui. Ele anda nas quatro patas e possui garras nitidamente grandes e afiadas. Além do mais, seus dentes são expostos e o seu crânio parece especialmente desenvolvido para ajudar a morder coisas. Ele possui tudo que uma mandíbula deve possuir. Porém, sua cabeça também lembra muito a de um crocodilo, então talvez ele seja um híbrido com bestial, assim como o titã do falco. E por conta dessas características, o titã crocodilo é o titã que possivelmente tem a mordida mais forte de todas.
Esse titã que quase tira a vida de Connie também é um mandíbula. Quase não dá pra negar, né? Esses dentes e essas garras não se encontram em outro tipo de titã. Ele quase conseguiu pegar o Connie desacordado, mas foi derrotado pela Mikasa no momento certo. Pelo estilo das suas presas, eu chamo ele de Titã Boca de Serra. Esse titã possui uma semelhança gritante com o mandíbula do Falco, portanto dá pra incluir ele nesse tópico só por causa disso. Ele possui uma mandíbula externa bem desenvolvida e uma segunda mandíbula interna com aspecto humano. Além disso, ele possui garras extremamente afiadas, que rasgaram o corpo do titã da Pique facilmente. Ele é basicamente um Ctrl+C Ctrl+V do titã do Falco, e por isso vamos considerar que ele é uma cópia barata vinda diretamente do Paraguai, ou seja, ele é o Titã Falco do Paraguai. Esse aqui também possui as características padrões de um titã mandíbula, como crânio e mandíbula revestidos e garras desenvolvidas. Porém, os seus dentes e garras não são pontiagudos e afiados, como acontece com a maioria dos mandíbulas, mas mesmo assim, ele se mostrou capaz de destruir sem nenhum esforço o corpo do titã da Pique. A cabeça desse titã, com esses olhos retangulares e um crânio tão vertical, lembra muito o personagem Papyrus de Undertale. Então, vamos nomear ele como Titã Papyrus. Por fim, esse titã que se aproxima da N também pode ser considerado um mandíbula, por causa do revestimento em sua cabeça e por andar nas 4 patas. Além do mais, o revestimento da cabeça desse titã e a sua mandíbula parece muito com o crânio de algum animal, e por isso ele será apelidado de Titã Cabeça Animal. Esse titã certamente é um mandíbula, graças a esse revestimento em sua cabeça e esses dentes diferenciados. Ele também possui 2 conjuntos de mandíbulas, sendo um externo e outro interno. Porém, eu não sei vocês, mas essa cabeça parece muito com o Pac-Man, só que com dentes. Então chamaremos ele de Pac-Man dentado. Esse aqui, que estava prestes a arrancar a vida de Pique, também é um mandíbula, principalmente por causa de suas garras afiadas e de sua cabeça revestida com endurecimento. E como a parte mais marcante desse titã é sua cabeça, que é praticamente só um crânio sem pele, vamos chamar ele de Titã Crânio. Esse aqui certamente é um titã mandíbula, já que ele está usando suas garras afiadas para atacar o Jan e a Pique. Mas essa aparência dele chega até a ser engraçada, porque ele só tem blindagem no seu queixo. E o apelido dele não podia ser outro senão Titã Queixo Blindado. Aí eu fico me perguntando o motivo dele reforçar apenas essa parte do corpo. Será que o ataque especial dele é sair dando queixadas em seus oponentes? Bom, vai saber, mas dá pra chutar que o doce favorito dele é quebra-queixo. Titãs Fêmeas. Pelo fato de que a N foi a única portadora do titã fêmea que conhecemos em toda a obra, não sabemos muito bem como seria a aparência de outro desse titã original, justamente por não termos nenhuma referência visual. No entanto, com o mínimo que temos, dá para se afirmar que a aparência da fêmea é a que menos se altera de portador para portador. Esse é um dos primeiros titãs invocados que surgem para atacar o Reiner. O corpo feminino e a ausência de parte da pele já tiram qualquer dúvida que alguém poderia ter desse titã ser fêmea ou não. Como se isso já não fosse o bastante, sua aparência também é muito semelhante com a do titã da N. Mas esse titã fêmea tem uma característica um pouco fora do comum, que são seus dentes avantajados, que pelo visto serve como sua principal arma, já que sem hesitar, ela ataca o Reiner pelas costas e tenta morder o seu ponto fraco como se fosse um animal. Por conta disso, vamos chamá-la de titã fêmea selvagem, que tal? Mais uma vez, um titã de corpo feminino e um corpo com os músculos à mostra. Outro recurso que parece estar muito presente nos titãs fêmeas são seus cabelos. Independente do portador, seu cabelo vai ser um dos maiores destaques na sua forma de titã. Mas esse aqui parece ter muito mais músculos expostos do que o normal. Talvez seja um híbrido entre o fêmea e o colossal, ou até mesmo uma tentativa do autor de tentar fazer uma fanservice a todos aqueles que achavam que Bertolt e N ainda ficariam juntos, criando um titã que é praticamente uma fusão dos dois. Então, eu batizo esse titã com o nome de Titã Filha de N. Bertolt. Esse titã que estava prestes a devorar Jan e Reiner é difícil de definir com clareza. Ele parece ser um titã de ataque, mas uma das características mais marcantes do titã de ataque são suas orelhas pontudas, o que esse titã não tem. Por não ter mais nenhuma característica clara que o assemelhe a outro titã, além do rosto possivelmente feminino, vamos considerar que esse é um titã fêmea. Mesmo que o rosto pareça feminino, ele parece pútrido e mal formado, quase como um cadáver. Por isso, titã cadáver. Dentre esse grupo de titãs, dá pra ver claramente que um deles possui corpo feminino, e novamente, outro dos seus maiores atributos é o cabelo. Mais um titã fêmea pra lista. E não sei vocês, mas não parece que esse titã aí tá usando um óculos de sol? Será que o sol tava muito forte ali em cima, nas costas do Eren? E então, por isso, esse é o titã de óculos escuros.
Já aqui, quando alguns dos titãs começaram a recuperar consciência, o titã de Tonksavr logo avança a mandar para os ares diversos titãs ancestrais que estavam ao seu redor. Um dos que começaram caindo foi esse titã, que também dá para considerar sendo um titã fêmea sem qualquer dúvida, graças ao seu corpo feminino. Mas a sua característica que mais nos chama a atenção é a incrível semelhança dele com o titã da Anne, sendo praticamente idênticos em todos os sentidos. E então, por isso, vamos chamar esse titã de titã irmã gêmea da Anne. Esse titã, que quase consegue agarrar toda a equipe pouco antes de Falco o salvar, também pode ser considerado um fêmea, por causa do corpo e do cabelo. Além disso, parece que esse titã também possui uma espécie de blindagem sobre seu corpo, podendo ser um titã híbrido entre fêmea e blindado. Logo, o nome desse titã será Titã Fêmea Blindada. Titãs blindados. Apesar de Reiner ter sido o único portador do encouraçado que vimos na obra até hoje, dava para facilmente identificar os outros que possuíram seu titã original, graças à blindagem em seu corpo. Esse titã possui uma espécie de blindagem bem diferente da armadura do titã do Reiner. Além disso, ele possui praticamente todo o seu corpo coberto pela armadura, deixando à mostra apenas a região do seu pescoço. Isso certamente deixa os seus ataques mais poderosos, mas também acaba deixando os seus movimentos muito mais restritos. Mas o mais curioso sobre esse titã é que ele se parece muito com o Coisa do Quarteto Fantástico. E não dá pra negar que o Isayama se inspirou nesse personagem para criar esse titã. Portanto, ele vai se chamar Titã Coisa. Aqui, suspenso no ar graças ao cordão de carne, dá para identificar mais um titã encouraçado. O revestimento do seu corpo já é mais semelhante com o do Reiner, mas esse parece ter um porte um pouco mais magro. O que me chama a atenção nele é a aparência de sua blindagem, que pelo formato e principalmente pela cor, me faz imaginar que ela seja uma armadura de aço. Já pensou que apelão seria se existisse um titã com esse poder? Nem as lanças do trovão dariam conta dele. E então, o nome dele vai ser Titã Blindado de Aço. Esse titã blindado grotesco parece ter surgido unicamente com a razão de impedir a chacina que Mikasa estava fazendo contra outros titãs. Assim que ela tenta acertar ele, suas espadas quebram imediatamente pela couraça, e num ato até que irônico, quem salva Mikasa do titã é a Anne. Ele parece ter um rosto todo deformado, com uma blindagem em seu corpo que não é tão simétrica quanto os blindados que costumamos ver. Na verdade, até parecem bolhas de feridas ao invés de uma armadura. Portanto, vamos chamar ele de titã deformado. Dentre esses titãs que avançam contra o Connie nesse quadro, dá pra ver claramente que um deles também é um encouraçado. É só olhar para todas essas placas revestindo o corpo do titã. E a blindagem desse titã lembra bastante as escamas de um réptil, não lembra? Seria ele um híbrido de blindado e bestial do tipo réptil? Esse é o Titã Réptil Blindado. Aqui dá pra identificar dois titãs encouraçados. Um deles derruba o titã da Anne com uma investida, um dos golpes mais fortes do blindado, enquanto o outro só tá parado lá atrás, observando toda a ação acontecer e esperando sua chance de avançar. Esses dois possuem um padrão de blindagem semelhante ao que vemos no titã do Reiner, tendo as placas endurecidas cobrindo pontos específicos de seus corpos e deixando algumas juntas expostas. Como um deles derruba a Anne com uma investida, como se fosse um jogador de futebol americano, vamos nomeá-lo com base nesse esporte então. Esse vai ser o Titã Futebol Americano. E como o outro só tá observando de longe, estando praticamente assistindo ao jogo da arquibancada, vamos nomeá-lo de Titã Arquibancada. Outro titã com uma couraça muito parecida com a armadura de um titã blindado, mas o diferencial dele possivelmente é em sua cabeça, que parece muito um elfo kabuto usado pelos samurais. É que não dá pra ver suas mãos, mas será que esse titã samurai também carregava uma espada gigante? E essa couraça aqui, ainda gera dúvidas pra você? Certamente, mais um titã blindado. Esse aqui já é bem mais encorpado do que os outros encouraçados que vimos, e a armadura dele lembra bastante a vestimenta dos gladiadores da Roma Antiga, principalmente a região da cabeça, que parece que a blindagem foi inspirada em um capacete dessa época. Portanto, seu apelido será Titã Gladiador. Pouco antes da aliança ser salva pelo Titã do Falco, vemos esse titã quase pegando o grupo. Ele tem um revestimento aparentemente cobrindo todo o seu corpo, mas não parece ter uma mandíbula ou dentes muito desenvolvidos, então provavelmente é um blindado. Mas, se você reparar bem, diferente dos outros blindados, a blindagem desse titã tem uma tonalidade mais parecida com o tom de pele, e talvez ele tenha feito isso para confundir os seus inimigos, fazendo com que acreditem que ele não possui uma armadura, mas que está com sua pele totalmente desprotegida. Portanto, chamaremos esse aqui de Titã do Disfarce. E por último, temos esse titã que tem uma blindagem muito parecida com a do Reiner. Sua semelhança é tão gritante que daria para confundir os dois titãs. Por isso, parece que não é só a Pieck e a Anne que tem um titã irmão gêmeo, então bora batizar esse aqui de Titã Gêmeo do Reiner. Titãs Bestiais. Para identificar os titãs bestiais, basta observar qual dos titãs possui um corpo humanoide com características de algum animal, como foi o caso desse titã aqui.
Ele possui a cabeça de um touro, enquanto todo o resto do seu corpo é de um humano normal. Isso te lembra alguma coisa? Com certeza ele foi inspirado no Minotauro da mitologia grega, e por conta disso, vamos chamar ele de Titã Minotauro. Já esse titã, que quase devorou Connie, possui um pescoço estranhamente longo e com uma cabeça de réptil. Certamente, também pode ser considerado um bestial, já que não tem mais nenhuma parte do seu corpo nitidamente desenvolvida. A única dúvida que fica é se ele possui um corpo sem membros, igual a uma serpente, ou se ele é um bípede igual aos outros bestiais. Então, graças a esse pescoço longo e essas escamas estranhas, vamos chamar ele de Titã Cobra. Mais uma vez, nesse grupo de titãs, dá pra ver que um deles tem a cabeça de um animal que parece ser um coelho. Mais um bestial pra lista, o Titã Coelho. Se além da aparência, esse titã também herdasse os atributos de um coelho, ele seria um grande problema até mesmo para os soldados da tropa de exploração com seus DMTs. Porque imagina um monstro desse se movendo em grande velocidade e ainda dando grandes saltos como se fosse um coelho gigante. Já esse titã é um dos mais estranhos que já tivemos notícia na obra. Não possui olhos ou nariz e sua cabeça é só uma enorme boca circular. Pela grande estranheza da sua aparência, daria para considerar ele como um bestial, já que os bestiais são os titãs que geralmente possuem as aparências mais estranhas na obra. Além do mais, sua cabeça pode lembrar um animal como o sanguessuga, por exemplo, onde sua cabeça é só uma boca circular, sem olhos ou nariz. Mas como sua boca é o ponto mais característico, vamos chamar ele de Titã Boca. Você achou que era o Zeke, né? Pois é, já existia um outro titã mamaco no passado, e ele se parecia ainda mais com um macaco do que o próprio titã do Zeke. Esse aqui nem tem muito segredo, ele obviamente é um bestial, e ele vai se chamar Titã Mamaco. Por fim, quando os titãs começam a voltar para si, vemos um titã com cabeça de um carneiro selvagem lutando ao lado da Annie. Aquele não é ninguém mais, ninguém menos do que o titã de Tonk Saver. Ele aparece derrubando vários titãs com suas investidas. Titãs Martelo de Guerra. Os titãs martelo de guerra costumam ter o corpo todo revestido com um endurecimento branco, além de terem aberturas segmentadas em sua face. Começando por esse aqui, ele claramente possui uma espécie de armadura sobre seu corpo, porém não dá pra dizer ao certo se ele é um blindado ou um martelo de guerra, já que vimos blindados com uma grande variedade de cores em suas armaduras. Mas se fosse para escolher um, eu diria que se trata de um titã martelo de guerra ou talvez um titã híbrido de encouraçado e martelo de guerra. Mas uma coisa que eu tenho certeza é de que o portador desse titã era um Power Ranger, disso eu não tenho dúvida nenhuma. Então, esse vai ser o titã Power Ranger. Como já dá para identificar nesse titã bem aqui, que avança contra o Reiner. Apesar de não estar com nenhuma arma de endurecimento em mãos, o padrão do revestimento no rosto e dos ombros desse titã é muito semelhante ao dos martelos de guerra, além de que seu corpo não possui placas densas, descartando a possibilidade de ser um encouraçado. E sinceramente, como esse titã consegue sequer enxergar ou respirar com tanto revestimento no rosto? Será que ele não precisa dessas coisas para ser eficiente numa luta? Por isso, você recebe o nome de Titã Tryhard, por tentar dar o máximo de si para jogar sem olhar para a tela. Esse titã que vemos apenas a sua cabeça pode facilmente ser considerado um martelo de guerra, pela cor e padrão do revestimento em seu rosto. O legal desse titã é que o revestimento do rosto dele lembra bastante uma múmia, onde fica apenas a região entre os olhos e a boca com algumas aberturas visíveis, e por conta desse padrão do revestimento do seu rosto, ele será batizado de Titã Múmia. E falando agora em um martelo de guerra bem conhecido, o próprio titã da Lara Tybur. Foi invocado na batalha, surgindo no momento exato para impedir Pike de explodir o pescoço de Eren. Mais uma vez, aquele sentimento trágico e nostálgico toma conta da gente ao ver essa cena. Mais um titã que, apesar de só mostrar a cabeça, dá para identificar facilmente como um martelo de guerra, graças ao revestimento segmentado em seu rosto. Porém, esse titã já parece mais selvagem do que os outros titã martelos, já que sua boca não possui muito revestimento. Além disso, a sua camada de proteção branca se parece muito com uma espécie de tecido, o que nos faz lembrar bastante das principais características dos fantasmas clássicos dos filmes de terror. Então, o apelido deles vocês já sabem, né? Titã Fantasma. Esse martelo de guerra consegue ter uma aparência ainda mais selvagem. Ele possui todos os traços de um martelo de guerra comum, mas já tem sua boca toda exposta, permitindo abrir ela por inteiro. Além do mais, esse é o primeiro titã martelo de guerra que vimos ter cabelo, e ainda por cima ele tem um moicano. Então, ou esse titã não tinha tanto revestimento na sua cabeça, ou todos os titãs martelo também conseguem ter cabelo, mas só não podemos ver porque alguns podem ter seus cabelos encobertos pela camada branca. Graças ao seu penteado todo estiloso, ele recebe o nome de Titã Moicano. Esse titã logo abaixo do titã colossal de Bertholdt pode não estar muito nítido para nós, mas dá para ver claramente que esse titã está carregando alguma coisa com ele, algo como um bastão.
O martelo de guerra é o único capaz de gerar esse tipo de objeto, então dá para incluir esse titã nesse tópico, o titã do bastão. Aqui, logo depois que todos estão retornando depois de terem sido recolhidos por Falco, vemos toda a versatilidade e poder do martelo de guerra em ação. Vários tipos desse mesmo titã criam arcos e flechas com seu endurecimento, se mostrando uma verdadeira ameaça mesmo para quem achava estar seguro no ar. Eles praticamente brincam de tiro ao alvo com todo o grupo protagonista. Um deles vamos chamar de Titã Robocop, graças ao seu revestimento em sua cabeça. Esse outro titã, por possuir longos cabelos loiros e estar usando um arco e flecha, vai receber o apelido de Titã Legolas, em homenagem ao elfo arqueiro de Senhor dos Anéis. E quem aí já assistiu Stranger Things? Tá bom demais, né? Vai me dizer que essa cabeça não parece com a do Demogorgon? Será que ele saiu do mundo invertido? Portanto, esse será o Titã Demogorgon. Por fim, dos titãs que dá pra perceber alguma característica nítida, temos esse aqui. Ele parece revestir os seus olhos por completo com um revestimento de titã, com um padrão que lembra bastante as cotas de malha dos guerreiros medievais. Será que ele enxerga alguma coisa desse jeito? Por causa disso, humildemente te batizaremos de Titã Guerreiro Medieval. Esses mesmos titãs que atiraram logo são abordados por Reiner, que tenta lutar contra todos eles sozinho para ganhar tempo para o seu grupo, mas obviamente nem mesmo a blindagem do titã encouraçado conseguiria suportar um exército inteiro de martelos de guerra. Esse titã, apenas observando a luta toda com uma arma na mão e com uma pose ameaçadora, recebe o nome de Titã Stalker, por estar somente observando tudo. Esse aqui já se destaca dos demais, por ter um design bem maneiro e diferenciado. Mas o que realmente chama atenção nele é que ele está conjurando um bastão para enfrentar o Reiner, e parece muito que ele está se preparando para rebater alguma bola de beisebol nessa pose, vocês não acham? Então, ele receberá o título de Titã Rebatedor. Já esse titã tem uma foice, cara, uma foice. Até ia dizer que o rosto dele parece um ralador de queijo, mas ele tem uma foice. Por isso, ele recebe o nome de Titã Ceifador. E se o outro tinha cara de ralador de queijo, esse aqui com certeza teve o rosto ralado. Então você recebe o nome de Titã Ralado. Agora, olha esse rosto. Será que o Zetsu Preto abandonou a Kaguya para vir assombrar outro anime? Por causa de seu rosto, seu apelido vai se tornar Titã Zetsu. Esse titã martelo realmente queria pegar um ar a mais no corpo. Tem muito mais partes do seu corpo com buracos no revestimento do que o padrão dos martelos de guerra. Esse titã é muito mais importante do que você imagina, já que possivelmente ele foi o primeiro titã martelo de guerra a existir. Ele já apareceu anteriormente em um flashback de Ymir Fritz no Mundo dos Caminhos, então obviamente o nome dele vai ser Primeiro Martelo de Guerra. Quem magoou os sentimentos desse titã? Com esse padrão nos seus olhos, parece até que ele tá chorando, tadinho. Então vamos chamar ele de Titã Depressivo. Por fim, esse cara. Eu não sei porquê, mas ele me lembra muito um daqueles robôs futuristas. Eu até imagino ele soltando raios laser por essas várias aberturas em sua cabeça. Mas como se trata de Attack on Titan, acho que isso não ia acontecer nunca, né? Então, humildemente, esse titã ganha o título de Titã Robô. Titãs de ataque. Identificar um titã de ataque não é uma tarefa muito fácil, ainda mais de longe, já que esses titãs são essencialmente humanoides e seu corpo não possui grandes traços marcantes, mas com o pouco que temos, já dá para identificar alguns. Esse titã barrigudo lembra muito o titã de ataque do Grisha, portanto dá para supor que esse é um dos titãs de ataque. Mas ainda assim, seu torso ainda parece bem mais trabalhado. Então, como alguém que já está cedendo à gordice, esse titã recebe o nome de Titã ex-halterofilista. Esse titã que a Anne está enfrentando também lembra muito o titã do Grisha. Além do mais, seus dentes estão muito bem expostos, como o titã de ataque do Eren. Assim, também dá para afirmar que esse é mais um do tipo ataque. E se você por algum motivo aleatório já imaginou como seria o titã do tio Chico, da família Adams, eu te apresento o titã do tio Chico. Vai falar que não parece ele, Com uma boca sem lábios, orelhas pontudas, corpo saradão e postura humanoide, esse titã que foi um dos primeiros a investir contra o Reiner, provavelmente é um titã de ataque. Mas se bem que esse cabelo parece muito com um dos irmãos Galliard, não acha? Receba então o nome de Titã Galliard de ataque, meu caro titã cabeludo. Mais uma vez, um titã rechonchudo que lembra muito o titã do Grisha, além de também ter uma barba e cabelos muito parecidos. Parece que ter um corpo gordinho também é uma característica dos titãs de ataque, apesar de tudo. Mas esse aqui foi além da conta, com uma barriga de chope muito maior do que o normal. E com esse cabelo, parece até um dos tios na reunião de família. Então eu te batizo com a honraria de Titã Tio do Churrasco. Novamente, com essa horda de titãs vindo pra cima de Anne, dá pra ver pelo menos 2 titãs que daria pra considerar como sendo de ataque.
corpo forte ou barrigudo, dentes expostos, cabelo humano, corpo humanoide sem muito destaque, certamente dá pra incluir esses dois nesse tópico. Esse aqui até parece o Titã do tio Chico, só que com cabelo e bem mais musculoso e definido, e então ele vai receber o apelido de Titã Maromba. Já esse Titã aqui consegue humilhar qualquer um na base da beleza. Já viu algum Titã mais Shed do que esse? Então eu batizo ele com possivelmente a maior honraria deste vídeo até agora. Você se chamará Titã Shed. Por fim, depois de tanto falarmos do Grisha, seu Titã finalmente aparece no campo de batalha, lutando ao lado do grupo protagonista. Não só ele, como também vemos o Titã de Eren Kruger no fundo, fazendo o mesmo movimento que realizou para destruir o barco marleiano no litoral da Ilha Parades. Titã Colossal e Fundador. O único Titã Colossal de todos a ser invocado nas costas do Fundador foi o Titã do Bertholdt. Seu Titã nem mesmo foi invocado por inteiro, só do torso para cima, e seu corpo ficou suspenso no Fundador como se seus músculos tivessem se fundido aos ossos. Depois de quase devorar o Titã do Reiner e dar um enorme trabalho para o grupo protagonista, Bertholdt enfim recupera sua consciência junto dos outros aliados e salva Anne de quase ser morta pela horda de titãs. Aproveitando, vamos falar dos fundadores invocados. Se por acaso houve algum fundador invocado nas costas do Eren, ele certamente teve a aparência de um titã, como o da Frida Reiss, humanoide e sem muitos detalhes. Então, daria facilmente para confundir um fundador com um titã fêmea ou um titã de ataque. Porém, isso é algo muito incerto para se afirmar, além de que o fundador atual era quem estava chamando todos aqueles titãs para a luta. Então, talvez o mais sensato a se afirmar é que nenhum dos titãs fundadores do passado foram invocados no combate. Outro argumento que reforça essa hipótese é o fato de que Eren sempre odiou a jura de renúncia de guerra. Por isso, talvez como um ato de ódio a todos os portadores antigos, Eren decidiu não invocar nenhum fundador. Com essa luta final, o autor Isayama conseguiu suprir uma das maiores curiosidades que os fãs de Attack on Titan tinham, como eram os outros titãs originais do passado. Essa foi uma das cerejas do bolo para encerrar a obra com chave de ouro, e tudo que resta agora é ver essa cena animada, para ver todo o potencial da obra de Attack on Titan atingir o seu pico de hype máximo. Mas e aí, Ultra Nerds? Tem algum titã que identificamos aqui que você não tinha visto antes? Ou talvez algum titã que acabamos não falando aqui? Tentamos identificar o máximo possível com uma pitada a mais de humor do que costumamos fazer por aqui. Deixa aqui nos comentários se você viu algum e bora deixar um ultra like no vídeo também para fortalecer o canal. É isso aí, muito obrigado a todos e nos vemos no próximo vídeo, valeu!